Continuando a falar de biodiversidade, uma parte muito importante é a relação da preservação, da importância da preservação. Então, eu coloquei aqui na lousa algumas informações importantes que a gente tem que ter para entender essa importância da conservação e com esses conceitos fica mais fácil a gente entender o que tem por trás de todas essas ações de preservação. Então, eu coloquei aqui a princípio, a definição do que são espécies endêmicas. Usa-se muito isso na ecologia, aparece na geografia também. Tudo que é endêmico é característico de determinada região. Então, se alguma coisa é endêmica, ela não existe em qualquer parte do planeta, ela só existe naquela região que eu demarquei. Existem muitas espécies que são endêmicas. Então, tem muita espécie, por exemplo, que só existe na Mata Atlântica, não existe em mais nenhum outro lugar do planeta. Então, a gente diz que essas espécies são endêmicas da Mata Atlântica, só existem ali. É claro que essas espécies acabam tendo um peso um pouco maior, né? Porque se de repente a gente destrói o ambiente, no meu exemplo a Mata Atlântica, a gente acaba destruindo essas espécies também. E elas não existem em outra parte do planeta, então a gente acaba extinguindo essas espécies. Esse conceito de extinção que eu coloquei aqui em cima também é bastante importante. Tem dois tipos de extinção que a gente poderia diferenciar facilmente. Existe a extinção local de uma espécie e a extinção biológica dessa mesma espécie. A extinção local, quando essa espécie existe em várias partes do planeta, em várias regiões diferentes, mas naquela regiãozinha que eu estou estudando, naquela parte do planeta, essa espécie não é mais encontrada. Então, ela desapareceu só daquela região, mas no resto ela continua existindo. Então, ela teve uma extinção local. Localmente, essa espécie não existe mais. É ruim? Com certeza, porque algum impacto existiu nesse ambiente para que a extinção da espécie acontecesse. Mas não é, digamos assim, o fim do mundo, tem algumas ações. O que eu poderia fazer é pegar exemplares dessa espécie que estão espalhados em alguma outra parte do planeta e tentar reintroduzir essa espécie nesse local que foi impactado e que tinha levado à extinção desses indivíduos. Então, eu posso tentar reintroduzir esses indivíduos na natureza, preservar esse local, conservá-lo, recuperá-lo, e eu tenho várias ações diferentes para que isso aconteça. É claro que isso normalmente leva muito tempo para acontecer, mas ainda há uma esperança. O pior é quando a extinção ela é biológica, porque quando a extinção é biológica, mesmo que a espécie exista em várias partes do planeta, em todas essas partes, não encontramos mais esses indivíduos dessa espécie que está sendo estudada. Então, eu não consigo ter uma ação de recuperação de um ambiente completa, porque sempre vai faltar aquela espécie que eu deveria reintroduzir naquele local para manter as relações ecológicas, as cadeias alimentares, todo o equilíbrio ecológico que acontecia ali. E eu não tenho mais de onde tirar exemplares, eu não tenho mais de onde pegar material genético, eu não tenho mais como estimular a reprodução dessa espécie, eu não consigo mais repor esses indivíduos que eu não encontro mais em ambientes naturais. Muitas vezes a gente ainda tem ações de cativeiro. A gente pode, por exemplo, em centros de conservação, zoológicos, a gente pode ter alguns exemplares de determinadas espécies que na natureza estão em processo de extinção, estão desaparecendo, mas com esses exemplares em cativeiro, espalhados em vários locais do mundo, eu posso tentar fazer um projeto, né, de conservação dessa espécie, estimulando reprodução, geração de novos indivíduos e quem sabe até introduzindo novamente espécies no ambiente. Isso se faz em centros botânicos, isso se faz em centros zoológicos também. Mas a extinção sempre é ruim. É claro que a extinção é um processo também natural, então não é culpa do ser humano todas as espécies serem extintas. Mas é claro que a gente tem grande parte de culpa nesse processo bem acelerado de extinção, né? Então a gente perde muito mais espécies atualmente por nossa culpa, por nossa influência direta, caçando, destruindo territórios, impactando os ambientes dessas espécies, do que se a gente pensar em causas naturais, né, em fenômenos naturais que levariam a essa extinção, como erupções vulcânicas num determinado local, alterações climáticas naturais. Um outro conceito que influencia bastante é a da biopirataria, que entra nessa questão da extinção também, né? O tráfico de espécies é um dos principais problemas que a gente tem em grande parte do mundo. No Brasil é um problema bem importante, né? Então, segundo dados, né, de várias fontes diferentes, a gente tem problemas com drogas, a gente tem problemas com armas, mas a biopirataria está bem perto desses dois primeiros, né? Então, biopirataria seria o nosso terceiro principal problema relacionado a tráfico.
E aí essa biopirataria ela é bem prejudicial, né? A ideia é transportar espécies que só existem em determinadas regiões para outras onde eles não existem. E com isso, a gente tem uma mudança no ambiente natural da espécie, ela não vai encontrar recursos, ela vai ser domesticada, nem toda espécie é domesticada, isso acontece muito com animais, principalmente biopirataria. E aí a gente tem essas transições de animais que são, por ser um crime, né, são transportados de maneira completamente irregular, né? Então, se você pesquisar um pouquinho, você vai conseguir encontrar muita informação na cidade onde você mora, em outros países, você vai encontrar muita informação a respeito de biopirataria e você acaba ficando chocado a respeito de as condições que principalmente os animais são transportados vivos, né, de um país para o outro, de uma região para outra, para não serem percebidos, mandados pelo correio. Isso é extremamente prejudicial. Eu tiro seres do ambiente natural e com isso eu acabo desestabilizando o ambiente natural, retirando essas espécies, prejudicando outras espécies, é como uma bola de neve, né? São muitas consequências agrupadas. Um outro problema importante é o desmatamento. Quando a gente pensa no desmatamento, a gente tem uma destruição dos ambientes naturais, né? Desmatando por algum motivo, para gerar um pasto, criação de animais, plantação ou qualquer outra coisa. O desmatamento, ele destrói as espécies que estão diretamente sendo desmatadas, né, destruídas as plantas, mas acaba destruindo os ambientes naturais de bactérias, fungos, animais e todos os outros seres que moravam naqueles ambientes. Então você destrói os nichos ecológicos dessas espécies, elas não têm mais as condições necessárias para elas conseguirem viver. Mesmo que elas não morram no desmatamento em si, elas não vão mais conseguir alimento, espaço de reprodução, território de abrigo, local para se movimentar da maneira correta. O nicho foi interrompido, então essas espécies tendem a ir para outros lugares e se elas não conseguirem sair de lá, elas tendem a desaparecer, diminui taxa de reprodução, a consequência é grave. E quando a gente pensa em todas essas consequências, um dos principais levantamentos que a gente tem para a conservação são os hotspots. Esse conceito ele é de 88, criado por um estudioso chamado Norman Myers, e ele estabeleceu que existem alguns ecossistemas no planeta que seriam hotspots, pontos que a gente deveria concentrar mais esforços para conservar, porque tem muitas espécies endêmicas e é um ambiente que está desaparecendo muito rapidamente, então a gente vai ter perdas rápidas. Então, basicamente, Norman Myers ele estabeleceu isso daqui. É um ambiente que tem que ter mais de 1.500 plantas, uma variedade de espécies de mais de 1.500 plantas, sendo a maioria endêmicas, e você já tem 70% pelo menos do território, da cobertura vegetal destruída. Então, quando você encontra um ambiente assim, de mais de 70% do seu território destruído, com uma grande variedade de espécies, ele é encaixado como sendo um hotspot. Hoje em dia, a gente tem no total 35 hotspots espalhados pelo planeta, dá mais ou menos 2,3, 2,5% da cobertura de ecossistemas do planeta. É bem pouco, mas são ambientes bem importantes. Então, desses 35 que a gente tem hoje em dia, nesses 35 a gente encontra mais ou menos 75% das espécies de plantas endêmicas que existem no mundo. Só nesses 35 pontos a gente tem 75% de todas as plantas endêmicas que a gente conhece e 43% desses vertebrados também endêmicos, que são seres de importância pensando em cadeias alimentares. Então, no Brasil, né, a gente não está de fora nessa, a gente tem uma biodiversidade muito incrível, mas a gente também destrói bastante. Então, tem 35 hotspots no mundo, no Brasil a gente encontra 2 deles. Aqui a gente encontra o Cerrado e a Mata Atlântica, são os nossos hotspots, ambientes já bem destruídos, com grande perda de biodiversidade, então a gente tem que prestar muita atenção antes que eles desapareçam. Nas próximas aulas que a gente for falar de ecossistemas, aí a gente vai chegar a falar de Cerrado e Mata Atlântica, a gente vai entender melhor como eles já foram destruídos, por que eles já foram destruídos e a importância da preservação deles.